Sejam então muito bem-vindos e bem-vindas ao Festa 2025 e à primeira das conversas Dar à Língua, que hoje e amanhã vão ter lugar aqui com... São uma série de encontros com os artistas que vão passar pelos três palcos do Festa. Esses encontros vão decorrer naquele belíssimo espaço ali mesmo à frente e quero desde já convidar as pessoas. Temos uma lotação limitada, mas aberta à curiosidade de quem queira assistir então a estas conversas. Fica o convite feito. A primeira acontece aqui neste espaço, mas todas as outras vão decorrer nesse aí atrás. E como eu disse, o convite fica feito. Até porque as pessoas que tomarem essa decisão de acompanhar estas conversas serão não só premiadas pela sabedoria dos meus convidados, mas também com um livro que resulta precisamente da festa do ano passado e das conversas tidas o ano passado com os artistas que marcaram o cartaz da edição de 2024. Queria agora dar as boas-vindas e pedir ao vosso aplauso para os caras de Espelho. Eu sou de Coimbra, Espelho, não é? Espelho. Exatamente. Ora bem, antes de iniciar a conversa, queria recuar um bocadinho até à década de 70. Aconteceram coisas incríveis na década de 70, por exemplo, eu ir para a escola primária, em 75. Mas não é disso que eu quero falar. E vamos falar de pelo menos duas dessas coisas incríveis que aconteceram na década de 70. A primeira foi a criação de um conceito muito curioso, o conceito da superbanda, ou do supergrupo. O conceito era simples, um grupo que se formava com músicos, com artistas, com carreiras já estabelecidas noutros contextos, noutras bandas. E eu diria que Cara de Espelho cai perfeitamente dentro dessa categoria, dentro desse caldeirão. Ao final de contas, o Carlos, enfim, tem uma carreira longuíssima, mas em anos mais recentes conhecemos-lo de Gaiteiros de Lisboa, dois irmãos aí que estiveram ligados a um projeto obscuro chamado Diolinda. A Mitó também passou por diferentes projetos, os últimos Senhoritas e a Naifa, não é? A que deste voz, e no grupo convivem ainda outros talentos que, desde a ligação dos assessores do Sérgio até aos Pesticida e Despiciga ou Ornatos Violeta, fazem de facto de Cara de Espelho um projeto muito especial. Eu diria que em tempos difíceis como os que atravessamos, precisamos de superbandas com superpoderes. E eu queria começar a nossa conversa por aí. É uma pergunta simples, mas inevitável. Como é que o projeto nasceu com estas almas tão fortes, com carreiras tão estabelecidas? Quem é que teve esta ideia maluca e quem é que pegou no telefone e desatou a ligar aos outros a dizer: olha lá, o que é que tu achavas se... Como é que foi? Foste tu, Carlos? Epá, foi um mero acaso. E deve-se isso ao facto da estação dos CTT da Avenida de Roma estar fechada. O Serginho dirigiu-se, o Sérgio Nascimento, portanto, dirigiu-se à porta, constatou que estava fechada, voltou para trás e deu de caras comigo. O universo sabe o que faz, hein? Pá, conversámos um bocadinho, nada de especial, estava fixe e tal. Eu estava a trabalhar ali a fazer música para um filme. Ele foi lá, um filme de stop motion. E depois que aliás o Gonçalo também fez parte. E depois, tchau. Pá, à noite ele ligou-me a dizer: pá, Carlos, tive que pensar, pá. Gostava de fazer qualquer coisa contigo, pá. Pá, e foi assim. E entretanto... quando nós... Sim. Olha, amanhã vou à Mitó, vou-lhe falar nisso. Eu acho que a Mitó foi a terceira pessoa. Foi nesse dia, ele quando saiu lá do teu filme, veio ter comigo. Então, e disse-me: encontrei ali o Carlos Guerreiro. E eu: ei, o Carlos Guerreiro, fogo, adoro o Carlos Guerreiro. E ele: pá, então e se a gente fizesse um projeto juntos, tu alinhavas? E eu: pá, sabes que eu estou reformada da música, mas com o Carlos Guerreiro convida-me, eu participo numa música ou duas.
Foi assim. E depois, pronto, foram telefonemas. Nunca Foi o pensei Sérgio que o Pedro Nascimento. alinhasse. Mas o Sérgio pediu ao Pedro para fazer as Depois, letras. de repente também tenho um telefonema do Sérgio e acho que depois o Carlos ligou-me logo a seguir. Alinhas fazer isso? Eu disse, fazer umas canções na altura. Na altura só pensámos em Eu repertório. disse, eu aí quero tocar, nessa banda quero tocar. Então assim foi, surgiu e depois apareceu o Luís e mais tarde apareceu o Nuno que manda, que em conversa ouviu falar deste projeto e disse, vocês não precisam de um baixista. Pronto, ligámos ao Nuno, olha. Toque de borla. Pronto. E foi assim. Mas também dizer que isto também é um encontro de amigos. Que muitos de nós já tínhamos tocado juntos e já nos conhecíamos. Também há um lado de outras festas, não é? De outras festas, mas também de admirarmos o trabalho uns dos outros. E há sempre aquela conversa no festival, no fim de concertos, em festivais. A malta conversa, um dia gostava de trabalhar contigo, e essas coisas vão-se adiante. E isto acho que também foi um encontro feliz dessa vontade de querer fazer coisas e de a tornarmos realidade. Também, se calhar, a pandemia ajudou, porque isto foi durante a pandemia, parámos, tivemos tempo para ouvir as canções que o Pedro enviou e de atirarmos ideias para os mails uns dos outros, e de repente acabou e tínhamos um disco nas mãos e precisávamos de o ir gravar, e acho que também o que puxou por isto também, se calhar, foi a urgência de sentirmos que as canções tinham de ganhar vida pelos textos, também pela acho que alguma urgência mesmo musical e a vontade, se calhar, de voltarmos a... Eu falo por mim, que estava um bocado afastado da canção há um par de anos, a vontade de querer fazer coisas, e acho que isso acelerou a pica. Quando o jornalismo musical estava na infância, os jornalistas não sabiam ainda muito bem que perguntas fazer aos músicos e às bandas. E aqui há uns anos saiu, não há muitos anos, uma retrospectiva dos Pink Floyd com a discografia inteira que se chamava Why Pink Floyd. E a razão porque se chamava Why Pink Floyd era porque lhes perguntavam sempre porquê é que vocês se chamam Pink Floyd. Eu sei que é uma pergunta batida, que é feita pelo menos desde os anos 60, quando os jornalistas ainda pouco tinham para perguntar às bandas. Mas eu quero fazer-vos esta pergunta e tenho a certeza que já responderam a ela, mas não neste contexto. E para memória futura, estas conversas acabam sempre em livro. Porquê Cara de Espelho? Não está ali. Desculpa lá, eu lembro de uma vez que o Stravante tiveram um álbum com uma data de 1990. 84, sim. E perguntaram ao Luís Presas, mas porquê 1900 e tal? Porque achámos que era a única coisa que não nos iam perguntar porquê. Exatamente. E Cara de Espelho nasce de uma canção, de uma das primeiras canções que começámos a trabalhar, que é o Cara que é Tua, que na altura se chamava Cara de Espelho. E pronto, e achámos que definia bem o que era o projeto, porque era a personagem da canção é uma personagem que está sempre a refletir o outro. E quem se vê na canção, quem se vê refletido, não gosta do seu reflexo. E as canções que nós tínhamos em cima da mesa e começámos a trabalhar tinham essa pequena particularidade, é que quem se visse só espelho naquelas canções não ia gostar de se ver. E pronto, e achámos que realmente havia muito sentido nesse nome. Era estranho no início, mas depois entranhava-se, e acho que é um nome que reflete, lá está, muito bem aquilo que nós somos e aquilo que nós pretendemos ser. Muito bem. A outra coisa especial que aconteceu na década de 70, o Carlos lembrar-se-á, eu um bocadinho menos bem, foi o 25 de Abril em 74. E é uma altura na história de Portugal que nós temos vindo a celebrar nestes últimos 2 anos, por causa da data redonda que se cumpriu sobre essa importante e transformativa data do nosso país. Inaugurou-se aí, não se inaugurou aí, mas cimentou-se aí, solidificou-se aí uma tradição muito especial de canção no nosso país, à volta dessa ideia. Pode-se dizer que as canções contribuíram para que esse momento acontecesse e contribuíram para que nós não nos esquecêssemos que esse momento aconteceu.
E a minha pergunta é, voltamos a uma época em que são precisas canções que agitem consciências? A cantiga voltou a ser uma arma ou não? Eu acho que, parafraseando o Gago, a cantiga será sempre uma arma, porque a música é uma ferramenta para qualquer coisa, desde para vender pastas de dentes até para fazer revoluções. Portanto, a música em si não é culpada de coisa nenhuma. As intenções que ela leva é que sim. E de facto, nós a seguir ao 25 de Abril, a maior parte dos cantores achavam que a revolução estava conquistada, o fascismo estava derrotado, portanto não havia mais nada para dizer mal. Só eventualmente a extrema esquerda, não é? Da qual fazia parte o Zé Mário Branco, depois fez o GAC, e depois eram de facto, e o MRPP, digamos que era a extrema esquerda que continuou numa linha de denúncia, porque de facto a exploração não acabou, nada disso tinha acabado. A única diferença era que não era a única. O Partido Comunista estava legalizado e cada um podia dizer o que queria, mas não havia sempre coisas a criticar. E eu acho que o tempo foi passando. As coisas que há hoje a criticar são exatamente as mesmas que havia a criticar naquela altura. Não foi o 25 de Abril, quer dizer, já não há PID, já não há essas coisas, mas em termos sociais nós continuamos com um cérebro um bocado pequenino em relação àquilo que um 25 de Abril teria feito despertar. Não sei porquê, mas agora é verdade também que se evoluiu muito, não é? Eu sou pessimista, mas evoluiu-se. Mal fosse, se isso não tivesse acontecido. Claro. Estamos aqui todos a conversar sobre isto livremente. Exatamente. O grupo nasceu já com esta veia de protesto mais aberta, ou foi uma coisa pensada? Houve conversas nesse sentido? Ou as canções estavam ali e apontavam todas para o mesmo caminho? Como é que isso aconteceu? Eu acho que o ponto, e até como autor das canções, o ponto que nos unia aqui a todos, desde a carreira do Carlos, até passando por Diolinda, passando pelo trabalho que a Mito também tem feito, aquilo que nos unia era mesmo essa linha. É uma linha reivindicativa, com esta atenção, este foco sobre a sociedade, sobre a política, e isso era de facto era o elo de ligação entre todos. E pronto, e lá está, como o Luís diz, nós, além da música, já éramos amigos e muitas vezes estávamos juntos, não falávamos de música, falávamos de outros temas e pronto. E foi esse o ponto de partida que surgiu muito naturalmente. Era uma coisa que eu já tinha experimentado com Diolinda e que fazia todo o sentido depois fazer essa... Fizemos aquele espetáculo de Diolinda Gaiteiros. Também fazemos esse espetáculo também com a Diolinda e com os gaiteiros na altura e pronto, isso, já sou muito amigo da Mito há muitos anos e portanto já havia esse conhecimento e esse tipo de discurso em nós e que fazia sentido passar para a música e foi o mais natural que possa parecer. Foi isso que aconteceu mesmo, foi muito natural. De qualquer forma, eu acho, e nós estamos a gravar já o segundo disco, e na minha opinião, sim, esse lado refinou-se, e pronto, ainda as músicas do segundo disco ainda não são todas conhecidas, algumas já serão, e serão hoje também cantadas e tocadas, mas pronto, ainda há muitas que ainda ninguém ouviu. E eu devo dizer que, no meu ponto de vista, eu acho que sim, que o segundo disco veio um bocadinho com a mira um bocadinho mais afinada na reivindicação e no espelhar do que está a acontecer. Estamos a viver tempos realmente, apesar de eu concordar com o Carlos, no sentido de aquilo que pelo que lutamos hoje não é uma coisa nova. Hoje há nuances muito novas nessa luta e e portanto há aqui coisas que pessoas da minha geração, que já nasci depois do 25 de Abril,
que eu desconhecia, não é? Portanto, há coisas que eu considero que devem ser faladas com alguma urgência agora e que nunca na vida senti a necessidade de as desmascarar e denunciar e tocar, e que agora cada vez mais, cada dia que passa, mais me apetece dar voz, não é? Dar voz, não nos podemos calar. Ou seja, eu sinto, se calhar estou errada, mas eu sinto que aqui há uns anos atrás eu podia à vontade andar a cantar músicas de desgostos de amor, era isso que eu sentia a necessidade, não é? Também. E agora só me apetece partir a loiça e desmascarar, portanto, interpretar as letras do Pedro, que o faz muito bem, desmascar as técnicas que os discursos vão entrando, não é? A maneira como fazem a cabeça de toda a gente a acreditar em determinadas coisas e portanto, apetece-me denunciar e estar em cima desses temas e não deixar passar. Tu lembras-te de quando as primeiras letras te foram enviadas nesse vosso grupo do WhatsApp? Hoje em dia toda a gente tem grupos do WhatsApp para comunicar de forma coletiva. O que é que sentiste ao olhar para as primeiras letras? Eu creio que as primeiras letras foi o Cara de Espelho, que agora se chama Caricatua, e o Corrida em português acho que ainda não estava. Senti que eu já nessa altura estava com vontade de... É isto que me apetece cantar. Andava muito revoltada durante o Luís, como disse, começou tudo durante a pandemia, e eu acho que foi durante a pandemia que eu fiquei... que começou esta revolta mais intensa dentro de mim contra várias coisas e começaram a crescer, as pessoas ficaram muito tempo na internet porque estavam em casa, e eu comecei a perceber o aumento dos discursos de ódio nas redes sociais, o aumento da desinformação e da manipulação e isso, eu lembro-me de ter passado ali uma fase em que fiquei muito nervosa com isso. E foi exatamente nessa fase que começou o Cara de Espelho. Sentias uma raiva a nascer-te nos dentes, não é? Atiçou-me um bocado as coisas que já pululavam e que agora é banal, agora as redes sociais, pronto, mas eu, no meu ponto de vista, que não andava muito nas redes sociais, nessa altura foi quando fui mais, porque estava em casa, não tinha nada que fazer, e eu comecei a ficar muito revoltada com esse discurso de ódio, com as mentiras que estavam a ser ditas assim de forma completamente impune e inconsequente, e portanto é uma boa maneira de cantar, ter uma banda é uma boa maneira de... Olha, e para as canções existirem, é uma pergunta para todos, para as canções existirem eu acho que são precisas duas coisas: vozes que as cantem e ouvidos que as escutem. Como é que o público tem, que mensagens no final dos espetáculos, ou quando se cruzam com vocês à porta das estações de CTT que ainda estão abertas, o que é que as pessoas vos dizem? Acho que sentimos que há uma ligação empática potente. Eu acho que há muita gente que sabe bem e sente urgência em ouvir vozes a cantar certas palavras. E apesar esta imagem de Cara de Espelho ser a tal personagem que reflete o outro, reflete o dia-a-dia, reflete os problemas, também acho que é uma figura que congregando este sabor amargo, ácido dos tempos, acho que também chama a atenção e acho que também ajuda se calhar a tornar também mais palpável uma crítica, não é? Um lugar de crítica. E sentimos que isso tem vindo a crescer. Acho que quanto mais tocamos, mais gente sentimos a chegar a nós e a chegar aos concertos, e é o que dá mais gozo, não é? Sentir que as canções ganham vida e ganham escala. E está a ser um percurso bonito.
Olha, e para terminar, vocês dizem que, ou explicaram que o projeto nasceu durante a pandemia, uma altura em que a música estava afastada dos palcos, mas esta é uma banda que parece especialmente talhada para cima dos palcos. Eu diria que se é uma super banda, um dos superpoderes que esta banda obviamente tem é essa relação com o palco, não é? O grupo também foi pensado com essa dimensão de o palco, o estúdio é sempre importante na vida de uma banda, mas o palco é o vosso habitat natural? Eu acho que isso é uma coisa que nós só descobrimos depois do primeiro concerto. E para mim tem sido uma surpresa olhar para o público e ver não sei quantas pessoas ali à frente que já cantam as músicas de cor. Eu não consigo perceber quais são os circuitos de divulgação, mas as rádios que eu ouço normalmente, também ouço pouca rádio, nunca ouço cara de espelho. Portanto, mas esta gente vai buscar esta música aonde? Eles sabem isto tudo, porque são pessoas que se interessam mesmo. Isto é porque chegamos. Ainda bem que há gente assim. Hoje, neste espetáculo que vocês vão fazer aqui no Festa em Ovar, há alguma surpresa, alguma coisa, algum tema novo que ainda não tenham interpretado? Alguma coisa digna de nota que queiram deixar, até para chamar as pessoas para mais louco? Não. Eu gostava só de salientar a música que nós não a vamos estrear aqui, mas estreámos há muito pouco tempo. E ela saiu agora para estar nas plataformas, apesar de ainda não ter saído o disco. Essa música não está integrada no primeiro. E que nós tocámos pela primeira vez de forma muito tosca. A música já estava em cima da mesa para ser arranjada quando aconteceu aquela cena triste que todos se devem lembrar o ano passado, no dia da votação do Orçamento de Estado na Assembleia da República, aquele dia em que foram colocadas faixas nas janelas e depois foram os bombeiros, não sei o quê, aquele circo. Nós temos uma música em que basicamente parece que foi feita para esse dia, mas não, o Pedro já tinha enviado logo. Eu acho que foi o acontecimento que foi feito para a música. O Pedro já nos tinha enviado essa música no dia a seguir às eleições legislativas do ano passado, 2024. E depois, nesse dia, isto foi em novembro de 2024, decidimos tocá-la. Ela nem sequer tinha arranjo, mas achámos que tínhamos de a tocar nesse dia. E tocámos de forma muito rudimentar, mas tocada mesmo daquela forma, ela fez um grande êxito naquela noite, pelo menos porque não havia dia em que aquela música encaixasse melhor. E pronto, nós passámos a integrá-la nos concertos e entretanto gravámos, e o single já saiu em abril deste ano, tem apenas 3 mesinhos. E vamos tocá-la. Eu acho que essa é a grande novidade deste concerto, é essa música que se chama O Elefante no Hemiciclo. Muito bem, quero agradecer-vos este bocadinho de conversa preciosa, porque falar sobre as coisas da música é sempre muito importante, e é isso. Não se pode desejar boa sorte para os concertos, até porque isto não é uma questão de sorte, é uma questão de saber o que se está a fazer. Portanto, se não chover, a sorte. Muito obrigado. Não chove. Podem ficar descansados. Muito obrigado a todos. Obrigada, Bruno. Obrigado, Alvaro. Obrigado. Quero, entretanto, chamar ao palco. Nós ainda vamos ter aqui uma pequena conversa de apresentação, precisamente, do livro. Portanto, não vão ao lado nenhum. A emissão segue dentro de momentos. Acho que era assim que antes se dizia na televisão. Só um minuto, então. Espera aí, Gil. Já vens aí, não é? Bora. Sim. Obrigadinho e até já. Obrigado. Até já. Faça. Ora bem, ainda agora, durante esta conversa com Cara de Espelho, se mencionava a memória. Falámos dos anos 70, falámos do 25 de Abril, das canções que se fizeram ouvir e que ajudaram a mudar o país nessa altura. E esta ideia da memória, é uma ideia muito importante, porque hoje vivemos tempos tão rápidos, não é? Tudo acontece
Os tweets começaram por ter apenas 140 caracteres, os vídeos que metíamos no Instagram tinham apenas 15 segundos, tudo passa muito rápido, tudo desaparece muito rápido, as stories duram 24 horas e desaparecem. Uma coisa que se chama história, desaparecer ao fim de 24 horas, é um bocado absurdo, mas felizmente que se vão fazendo coisas que permitem fixar essa história. E eu, que o ano passado estive aqui exatamente nesta posição a ter estas conversas com os artistas, pergunto-vos como é que surgiu esta ideia de dar corpo físico a estas conversas que corriam o risco de serem tidas, escutadas e depois provavelmente esquecidas. Como é que essa ideia surgiu? Bem, obrigado, Rui. É um gosto grande estar aqui contigo. Tu que és um jornalista, uma referência da música em Portugal e, naturalmente, um abraço e um agradecimento a todos que nos visitam, a todos que estão aqui presentes hoje. E, de facto, o Festa está aí. Eu diria, e agora também é uma opinião muito pessoal, que este é talvez o melhor dos eventos culturais de Ovar, mas sobretudo aquele que para mim é o mais completo, porque toca de facto um conjunto de áreas e acima de tudo também por toda esta envolvência. O Festa, os Sons da Lusofonia, é desde a sua origem uma afirmação da identidade, de pertença e até de abertura ao mundo. Uma proposta que cruza culturas, gerações e também expressões artísticas. Este festival tornou-se, de facto, uma referência incontornável na nossa paisagem cultural de Ovar. Promove... Eu diria do país. E do país. Já falámos um bocadinho sobre isso e quem melhor tu, Rui, do que nos transmitir essa opinião, essa mensagem que também, naturalmente, ficamos muito felizes por saber, ainda mais vindo de uma pessoa como tu, que conhece outros tantos festivais. Pronto, é um festival que, de facto, promove a diversidade e a inclusão, com os valores centrais da nossa programação cultural. A edição de 2024 foi particularmente simbólica, assinalando os 50 anos, esse número redondo, e que já aqui foi falado, do 25 de Abril de 74. O Festa afirmou-se como um espaço de liberdade plena, de liberdade criativa, de liberdade de encontro e liberdade de ser. E este parque urbano transformou-se uma vez mais num lugar de celebração partilhada, onde a música e a palavra reforçam estes laços que existem entre os cidadãos e a cultura da lusofonia. E, portanto, este livro nasce exatamente no desejo de perpetuar essa vivência, de fixar no tempo os rostos, os momentos que marcaram esta que foi uma edição especial. É também um tributo ao trabalho de todos que tornam o Festa possível. E são sem dúvida muitas pessoas, muita gente. Desde os técnicos, e aqui um enorme obrigado, e o meu tributo àqueles que me acompanham diariamente, não só neste projeto como noutros. Só nós sabemos o trabalho que dá, a dedicação. Só isto é tudo possível com muita dedicação, para conseguirmos transmitir o que eu acho que conseguimos neste espaço encantador. Mas também um tributo a todos os artistas que por aqui passaram e por aqui passam e acima de tudo ao público, que sem o público estes espaços não fazem sentido e que tornam de facto a cultura viva. E em nome do município de Ovar e com enorme orgulho que assinamos esta publicação e que ela de facto possa inspirar, que recorde e que renove ano após ano um compromisso com a cultura feita com proximidade. E portanto é um documento, também ele, em termos gráficos, enfim, o produto final, é um documento muito interessante e acima de tudo também pelo conteúdo. E aqui uma vez mais, Rui, muito obrigado, porque de facto são entrevistas, eu como já te disse,
ainda não tive a possibilidade de ler, mas estive presente em algumas das entrevistas e de uma forma que foram conduzidas com o teor da conversa, de conversas extraordinariamente importantes, como as que tivemos há um bocadinho, que focam todos os temas e também aqueles que são as nossas, que devem ser as nossas preocupações enquanto, enfim, gostando da política ou não, devemos estar todos atentos. Enquanto cidadãos, enquanto cidadãos, devemos estar todos muito atentos a tudo que anda à nossa volta, mas sobretudo aproveitar aquilo que temos, celebrar. É isso que é o convite que eu, para terminar, também deixo aqui a todos, aos que estão aqui hoje e aos que seguramente nos vêm visitar, que aproveitem para celebrar a vida, para celebrar a amizade, porque é o que nós de melhor temos. Sem a menor sombra de dúvida. Quando nós começamos a falar sobre o livro, Gil Licínio, uma das coisas que eu vos disse na altura foi este livro, sim, as palavras são importantes, mas as imagens às vezes de facto valem tanto quanto 1000 palavras, não é? Esse adágio tem uma razão de ser. E quando eu finalmente comecei a ver as provas ainda em PDF do livro, eu lembro-me de vos enviar um e-mail a dizer, até me emocionei a ver isto, porque eu acho que os rostos retratados neste livro, e são de muitas pessoas, muitos cidadãos, lá está, aqui de Ovar, contam também uma história incrível, e essa decisão de incluir o público na história do festival, eu acho que foi das mais incríveis e mais acertadas. Parabéns por isso. Sim, em primeiro lugar, obrigado, Rui, por estares connosco. Há pouco, quando fiz esta pergunta, e o nosso vice-presidente muito bem falou um bocadinho da história e do livro, eu estava a lembrar-me que tudo isto começou numa conversa connosco. Os quatro do Barbacal, há um ano e uns meses atrás, ainda a pensar o dar à língua, e já na altura nós pensámos, pode vir aí depois qualquer coisa, em termos daquilo que é o resultado e o registro dessas conversas. Que se não viesse nada físico como este livro, as conversas só por si, independentemente do número de pessoas que participaram e que puderam viver esse momento, só isso já era muito importante e também para nós já era diferenciador. Costumo dizer que o Festa não é só o que acontece nos palcos, o que acontece nos palcos já é muito importante, mas tudo o resto é tão importante quanto o que acontece nos palcos. E por isso, disseste bem, aliás, a maior parte das fotografias nem são dos palcos, ou são pormenores dos palcos. Exatamente. Até porque, costumo dizer, uma fotografia do palco, sobretudo do palco Festa, é daqui que pode ser noutro sítio qualquer, não acrescenta mais. O que acrescenta é tudo o resto. Toda esta envolvência, todo este cenário e, de facto, as pessoas. E o modo como as pessoas vivem o evento. Costumo brincar com esta... Embora hoje este termo às vezes até é discutível, esta questão, estamos num ambiente seguro. Seguro, obviamente não é que estejamos num país, felizmente ainda, inseguro, mas seguro por essa proximidade, por essa naturalidade, por essa normalidade e também porque é um evento de afetos. É isso. De relações, de proximidade, de amizade. E portanto o livro acho que traduz muito bem isso. E deixa fazer aqui 3 notas de agradecimento muito rápido. Em primeiro lugar, obviamente, ao nosso presidente, que não está aqui agora, mas seguramente vem aí abanar o esqueleto também connosco. Não está aqui, mas está aqui. Logo O nosso vice-presidente, e portanto só é possível porque eles permitem que seja possível. Custa dinheiro fazer uma edição desta natureza e portanto só percebendo a importância e a dimensão de um documento deste, hoje, e aquilo que representa depois também, em termos que é a história do evento e a história das pessoas deste município, se não fossem eles, nós, como por muito boa vontade, não conseguiríamos fazer. E depois, como já foi dito, agradecer-te a ti, agradecer ao Gil, esta questão do pensamento, e agradecer ao Luís Pinto, que há de estar aí, porque o trabalho de organização depois da imagem, de paginação,
esta parte das artes gráficas, obviamente, foi dele e do nosso gabinete de comunicação também, naquilo que são as fotografias e os contributos. Até porque tudo isto é muito coletivo. Começar pela programação, como tu sabes, costumo ligar com isso, é todo o exercício de escuta e de discussão, e às vezes acalorada. É um exemplo prático da democracia em ação. É verdade. E, portanto, obviamente, há nomes, há pessoas e há responsabilidades sobre tudo isso. O nome significa, sobretudo, a responsabilidade final, mas o processo é sempre um processo de construção em equipa. E, portanto, tenho também, como um dos elementos da equipa, muito orgulho neste resultado. Gil, o que é que sentiste quando folheaste o livro a primeira vez? Felicidade. E felicidade por termos conseguido atingir um objetivo. Portanto, este livro é um documento que compila as conversas que tivemos na edição passada, portanto, todos os artistas que passaram pelos 3 palcos do Festa conversaram sobre a lusofonia, e a lusofonia é de facto um termo e uma vivência, e falamos muito da lusofonia cantada. Introduziste algo, aliás, vou-te dar esse crédito, não é? Exatamente, a lusofonia dançada, ritmada, não é? A lusorritmia, exatamente. E esse livro, de facto, faz essa compilação e é um documento extremamente interessante do ponto de vista de ler a lusofonia, o pensamento e a forma como os artistas vivem esta questão da lusofonia. E, por outro lado, e aproveito que tenho um microfone e é a primeira vez que estou à tua beira e te posso fazer uma pergunta, tipo rádio, não é? Eu como me habituei a ouvir-te na rádio. E quando ao início da primeira vez que falámos ao telefone sobre fazermos este projeto do Dar à Língua, uma das coisas que me falaste foi, até porque estavas com projetos, nomeadamente a programação do Castelo São Jorge, temos de fazer uma coisa que vale a pena. E agora, se calhar, termino esta conversa exatamente com essa pergunta. Valeu a pena, Rui? Vale a pena. Eu acho que quem escreve, e hoje em dia, como nós sabemos, eu diria que 80% daquilo que eu escrevo é para o meio digital. Quem escreve pensa sempre no papel, porque é o sítio onde as palavras melhor repousam, é no papel. Portanto, vale mesmo muito a pena. Muito a pena. Mas não nos despedimos aqui. Antes de nos despedirmos, é importante dizer às pessoas uma coisa. Exato. Como é que as pessoas poderão depois levar um livro destes para casa? Muito bem. Em primeiro lugar, privilegiamos quem participa nas conversas. Aliás, se o livro é o resultado das conversas, portanto, as pessoas que se inscreverem e que participarem nas conversas deste ano, automaticamente ficam com o livro. Quem tiver interesse depois é ficar com o livro. Ali naquela, vou-lhe chamar tenda de acolhimento, que está ali junto à cafetaria do parque, tem lá uma grelhazinha de registro, identificam-se, preenchem os contactos e depois nós, ou ainda durante o evento, depois vamos ver a melhor forma, mas estaremos em contacto e portanto faremos chegar. Como percebem, um objeto deste valor, e estou agora a falar valor até monetário, não é? Não é alguma coisa para andarmos a distribuir e a atirar para aí. Quem de facto tiver gosto vai ter o livro. Não adianta andar a distribuir só por distribuir, e portanto, mas quem tiver gosto em o ter, há de tê-lo. Sim, eu diria que os livros é como um amigo ou um animal de estimação. É preciso ter uma certa responsabilidade para cuidar dele, não é? E de certeza que todas as pessoas vão ter, e as bibliotecas, etc., vão ter espaço nas suas prateleiras para guardarem isto, e daqui a 20 ou 30 anos estão a mostrar, olha, estás a ver, o pai gostava de ir a concertos, olha eu aqui na primeira fila. Muito bem, muito obrigado a todos por terem estado aqui e parabéns por esta festa 2025. Vamos a isso. Boa tarde e obrigado. Depois pica um já.